Bom, a gente vai falar agora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, sob o ponto de vista ambiental e social. O nosso convidado é o Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAN. Olá, Bocuí, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, como vai? Tudo certo, vamos na luta, né, Bocuí, enfrentando tudo, pandemia, agora essa guerra. E justamente sobre a guerra que eu vou falar com você, vou destacar o seu artigo, Bocuí, Impactos Sociais e Ambientais da Guerra, no que você escreveu no Le Monde Diplomatique, onde você ressalta que a guerra é desequilíbrio civilizatório e que, ingressando no século XXI, estamos assistindo a uma série de guerras relâmpagos, né, sequenciais, que produzem intensos impactos sociais e ambientais. E agora, a mais recente, entre Rússia e Ucrânia. E você diz que esses impactos não têm sido devidamente dimensionados. Eu gostaria que você compartilhasse com você essa sua reflexão nesse sentido aí, que a gente não está refletindo de uma forma correta todos esses impactos, Bocuí. Bom, Marilu, a guerra ela é um fenômeno provocado pelo homem inaceitável sob qualquer aspecto, né? Quando você pensa a guerra do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da ecologia, é um atentado contra a vida, né? Em todas as formas, a vida humana, a vida das espécies, o equilíbrio ambiental. Então, numa reflexão mais profunda, quando a gente observa a guerra como esse desequilíbrio civilizatório, a gente deixa as questões ideológicas, as questões que normalmente são colocadas como justificativa para esses atos, né? Observando o fenômeno, como ele se dá e os impactos que ele gera. É muito importante que se faça essa reflexão. Agora, isso é um pouco difícil, porque a dimensão da guerra ela é tão cruel do ponto de vista humano, humanístico, que ela retira todas as outras, a importância, às vezes, de todas as outras observações. Eu vou dar um exemplo disso, né? Se nós tivéssemos uma guerra no Brasil, São Paulo sendo bombardeada, e ao mesmo tempo tanques estivessem atravessando o Pantanal, lançando mísseis dentro daquela área de biodiversidade, nós iríamos certamente estar muito preocupados com a situação do bombardeio de São Paulo, né? E é só assim mesmo para a gente entender o que significa o impacto de uma guerra. É quando a gente transporta isso para a nossa realidade, né? E o que acontece, por exemplo, no sul da Ucrânia, é que a Ucrânia é depositária por uma questão de conformação geográfica, a formação dos rios, ela é depositária de áreas úmidas. O sul da Ucrânia é muito rico em espécies, e na Europa talvez seja o país que detém maior número de espécies, maior biodiversidade. E as áreas do sul são áreas úmidas protegidas pela Unesco, reconhecidas como de importância internacional. É o mesmo caso do Pantanal, né? Guardadas as proporções, porque é um país tropical, ele tem mais diversidade biológica por conta das condições naturais. Mas o fato é esse, é que você tem áreas preciosas para a biodiversidade que estão sendo devastadas, né? Além disso, nós temos algumas questões que são importantes refletir, que numa guerra o que se faz é destruir a infraestrutura do outro lado, né? Então, as estruturas que são construídas pela sociedade com muita dificuldade, como, por exemplo, grandes estações de tratamento de esgoto, né, que livram os rios da poluição, elas são bombardeadas e aí todo o esgoto vai para os rios, passa aí para os rios de forma permanente, provocando poluição, provocando uma crise de abastecimento e também uma crise na geração de alimentos, que você aí tem uma contaminação, né? E os aspectos da guerra, os desdobramentos são terríveis, né? Como, por exemplo, essa guerra que tem um componente novo na história da humanidade, que é a guerra econômica, das sanções comerciais duríssimas contra a Rússia, e a Rússia também contra os outros demais países, vai implicar numa perda de produção de grãos, né?
da Ucrânia e da Rússia para a Ásia e a África. Então, a FAO, a Fundação das Nações Unidas para a Agricultura, acaba de soltar o comunicado dizendo que nós vamos ter uma situação de vulnerabilidade ambiental alimentar muito forte nos próximos meses na Ásia e na África, que detém países que têm a população abaixo da linha de pobreza, né? Então, eu chamo a atenção para esses desdobramentos que, do ponto de vista humanístico, eles se refletem nos países e nas populações mais vulneráveis, né? Sem falar, Marilu, dos aspectos nucleares, né? De você atingir estações nucleares, quando as estações são muito protegidas e elas podem não ser afetadas, né, liberando radiação, mas, por outro lado, Chernobyl foi invadida, a região, com tanques, e toda a poeira que estava assentada no solo contaminado, ela foi solubilizada, ela foi para o espaço. E aí a poluição na região radiativa aumentou em 20 vezes, não é? E aí você tem uma série de implicações que são conhecidas como incidência de câncer, quando as populações são expostas a isso, né? Então, as dimensões da guerra são imensas. Imagine uma coluna de tanques de 60 quilômetros expelindo a emissão de óleo diesel, né? Não só pelo material particulado, que atinge diretamente as pessoas, é poluição, mas como também para os efeitos, considerando aí a questão do aquecimento global, né? Eu poderia desfiar aqui mais 20 minutos de impactos que são provenientes da guerra, né? Exato, eu acrescentaria aqui, você também colocou, né, incêndios em dutos de gás e óleo também que foram provocados, não é isso? Isso aí gera também na atmosfera uma preocupação, né, uns poluentes que são muito preocupantes para a saúde humana, não é isso, Sim, Bocuí? nós tivemos todas as guerras que envolveram petróleo, né? Como as ocorridas no Oriente Médio, as emissões de hidrocarbonetos para a atmosfera foram imensas, né? A liberação de gases de efeito estufa, e isso é um impacto da guerra que nunca é visto, nunca é relatado, né? Nunca é contabilizado. Mas nós que somos da área ambiental, a gente não pode deixar de ver que a guerra tem um aspecto humano trágico, né? Que ela chama a nossa atenção por questões humanitárias, e, por outro lado, se trata de um grande desequilíbrio ambiental que coloca o mundo em mais desordem e gera passivos ambientais que, para a recuperação, são bastante difíceis. Agora vamos falar justamente sobre essas questões aí humanitárias, e você destaca no seu artigo, Bocuí, que as pessoas mais humildes é que são as mais vulneráveis aos efeitos da guerra, e você elenca aqui realmente, enfim, reflexões importantes que a gente quer compartilhar agora, nesse momento, no Jornal Brasil Atual, e que esses efeitos nocivos, né, que afetam as sociedades e o ambiente, vai ser por muito tempo, a gente vai sentir ainda por muito tempo, é isso, né, Bucuí? Os impactos, por exemplo, da devastação de uma guerra, quando você trabalha com minas terrestres, né? Isso aconteceu na Chechênia, aconteceu no sul das áreas tomadas no sul da Ucrânia. As minas terrestres, elas soltam componentes químicos. Então, mesmo que você retire as minas, muitas vezes elas já colocaram no solo até elementos radiativos, porque muitas situações você tem pequenos artefatos nucleares que são pequenos, mas eles existem e são usados na guerra. Então, o que acaba acontecendo é que você polui o solo. Consequentemente, você polui as águas. Algumas regiões, por exemplo, na região da Crimeia, elas foram impedidas pelo governo de se explorar água, porque cerca de 30 áreas diferentes tiveram as águas subterrâneas contaminadas. Então, você tem ainda esse componente, que é a contaminação do aquífero, que impede o abastecimento da população, né? Principalmente quando esse abastecimento é retirado das águas subterrâneas. E aí tem um agravamento. Muitas pessoas consomem dessas águas sem saber
desses componentes químicos, que inclusive, entre eles, a gente pode citar o mercúrio, não é? Que é um elemento que provoca sérios danos ao cérebro humano, não é? Principalmente em crianças. Então, esses aspectos são realmente atrozes e eles permanecem por muito tempo, e infelizmente os impactos são muito maiores sobre as populações mais carentes, mais vulneráveis. Eles são sempre os depositários dos desequilíbrios ambientais do mundo, né? Seja áreas de risco, no caso de mudanças climáticas, seja no caso de guerra, os refugiados, o drama dos refugiados, né? O drama dos refugiados é um desequilíbrio civilizatório que é considerado como de altíssimo impacto ambiental, né? E isso tem sido alertado pelas Nações Unidas, inclusive para a questão das mudanças climáticas. Mas, infelizmente, você vê um êxodo de 2 bilhões de pessoas, né, numa guerra, né? Imagine os países que estão recebendo essas populações, as dificuldades que se tem para manter aquele grande conglomerado de pessoas que são novos habitantes daquele. O país tem que ter infraestrutura, tem que ter elementos para recebê-los de forma adequada, a ter qualidade de vida e não tirar a qualidade de vida do seu próprio povo, né? Então, as migrações são efeitos extremamente nocivos, negativos e acabam impactando tanto aqueles que migram como aqueles que os recebem. Eu vou citar um trecho aqui do seu artigo que eu achei fundamental aqui, entre tantos outros trechos aqui, Boqui, dizendo o seguinte, que uma das questões mais importantes nesses tempos sombrios é manter a lucidez, né? O sentimento de rejeição à política externa norte-americana ou russa tem levado, por vezes, a uma inversão de valores, desconsiderando a atual situação que envolve princípios humanitários. E aí você fala sobre um ponto muito importante, que a gente, como jornalista, a gente vai dando a notícia, a gente entrevista especialistas, e essa dimensão humana, ela acaba ficando exatamente num ponto, num patamar onde a gente não coloca, a gente coloca as discussões políticas, mas essa questão das mortes das pessoas, né? Aí você cita os soldados, os jovens, você cita as crianças, enfim, esse é um ponto muito importante, principalmente para quem faz essa análise política, econômica. É importante a gente humanizar também essa guerra, é importante a gente falar desses seres humanos que estão sendo mortos e feridos, né, Bocuí? Marilu, eu diria que a maior lição da guerra é a demonstração da barbárie, né? É um estado de barbárie. Quando você lança armas, tanques, você lança mísseis sobre populações que são civis, né? Que são crianças, são mulheres, são idosos. Nós vimos esses exemplos. Então, na guerra não há mocinhos nem bandidos, você tem um estado de vulnerabilidade da vida, não é? E eu queria ressaltar aqui o objetivo da criação das Nações Unidas após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As Nações Unidas foram criadas exatamente para a manutenção da paz. Esse era o objetivo, né, da fundação da ONU. E nesse processo que nós estamos vendo hoje, nós vemos um desaparecimento das Nações Unidas, desse papel que poderia trabalhar esse conflito no sentido de implementar os melhores ditames de sociedade avançada, buscando um diálogo diplomático, acertando as questões que são pleiteadas pelos russos ou pela OTAN ou pelo que for. Você tem que ter um elemento fortíssimo internacional que possa fazer essa interlocução, não é? Mas no final sobrou para o Papa, né, se oferecendo para fazer essa interlocução. Quer dizer, o que causa espanto diante dessa crise humanitária é que você não tem uma coalizão global, mundial, que seja forte politicamente o suficiente para parar o processo e colocar os players na mesa de negociação, na mesa de diálogo, não é? Então, eu chamaria para essa situação que você coloca é extremamente importante, porque quem relata a história relata o fato político, relata os números, né? Atrás de cada número tem uma criança, tem uma vida, não é? Não é simples assim de relatar.
E, por outro lado, nós temos que pensar que, do ponto de vista civilizatório, a humanidade tem que avançar no fortalecimento dessas instituições internacionais que tenham a vocação explícita para a promoção da paz, não é? E eu acho que essa é a grande lição que a guerra nos traz. E essa guerra, especialmente, ela ainda vai trazer desdobramentos muito duros na geopolítica global, especialmente nos efeitos relacionados a custo de vida, né, que isso é um problema ambiental também extremamente sério, e falta de alimentos, principalmente de grãos, daquilo que é exportado pela Ucrânia e daquilo que é exportado pela Rússia. Lembrando que a Ucrânia são as terras mais férteis da Europa, né? Infelizmente, debaixo de uma guerra dessas. Exato. E aqui a pitada de cultura que você não deixou de colocar no seu artigo, né, citando aqui o Cândido Portinari, você falou em cultura de paz, e você lembra, né, que no saguão das Nações Unidas, lá em Nova York, os representantes, né, dos países logo se defrontam com a obra Guerra e Paz, né, do nosso querido Cândido Portinari. E é isso, né? Quer dizer, na entrada, né, para quem entra, vê a guerra e a paz para quem sai, né? E deveria ser assim, essa boa diplomacia. E a gente lembra aqui, Bocuí, também do papel do ex-presidente Lula como uma pessoa que sempre estava, né, tentando diálogo, com essa cultura de paz. Nesse momento, realmente, enfim, o Brasil, infelizmente, não teve esse papel, muito pelo contrário, né, Bucuí? Então, isso, para mim, é um elemento de bastante, eu diria, ressentimento, porque o país, Brasil, desenvolveu uma cultura de paz e isso estava absolutamente claro em todo o papel histórico do Itamaraty, né? Da Casa de Rio Branco, que era uma cultura de paz. O Brasil era quem conduzia esse diálogo, tinha essa expressão de paz, né? E hoje você tem um governo que tem essas tendências militaristas, não é? Que tem essas tendências das viúvas da ditadura, né? Daquele saudosismo, como o Putin faz, né? O Putin é um saudosista da KGB, não é? Ele, se você analisar Putin como ele é, o que ele era, o que ele foi, a história dele, é mais ou menos o que nós vemos no Brasil. Então, por isso, essa sintonia entre o governo brasileiro atual e Putin é quase que direta, porque os perfis são assemelhados, né? Então, retomar esse papel brasileiro, onde você tenha estadistas que professem a cultura de paz, é extremamente importante. O Brasil tem uma importância extraordinária internacionalmente. Não é um país, pertence ao G20, mas não pela dimensão econômica, mas pelo que representa historicamente, né? Então, esses players, esses países que fazem esse papel de diálogo, de interlocução, de apelo de paz, são muito importantes exatamente nesses momentos difíceis que a humanidade passa, né? Então, de fato, o presidente Lula tinha esse perfil, que era um perfil cidadão, que era um perfil advindo de classes sociais que demandaram uma luta para chegar ao poder, e fez isso sempre de uma forma pacífica, rompendo com os laços da ditadura, né? Então, essa história do Lula fez falta nesse momento de diálogo, realmente fez muita falta. Agora, Bocuí, enfim, você cita, o seu artigo é longo, mas eu acho que vale a pena. A gente está falando aqui da Ucrânia, da Rússia, mas você, enfim, tem essa preocupação em outros territórios, né? Então, você cita, por exemplo, a invasão do Iraque. Então, às vezes o pessoal fala, está falando agora só porque é da Ucrânia, enfim, não. Você tem essa consciência, enfim, esse conhecimento de que realmente a guerra sempre é ruim, não é isso? Queria que você É, falasse sobre isso. Você fala da África também. É importante que você fale desses outros conflitos, né, Bocuí? Marilu, nós não podemos, quando nós falamos de barbárie como uma guerra, nós não podemos cair no reducionismo de torcida de futebol, né? De achar que a esquerda, a direita, que é o Império Americano ou o Império Russo,
A questão é como você trabalha esse processo, tem que ser de diálogo, né? Você pode ter posições diferentes, até é admissível que se tenha, né? E vai sempre ter, mas isso tem que ser tratado de uma forma civilizada. Então, eu fico realmente entristecido quando eu vejo pessoas dizerem: ah, mas os Estados Unidos jogaram a bomba em Hiroshima e Nagasaki, como se isso fosse uma justificativa para o que está acontecendo na Ucrânia. Não é. Ah, os Estados Unidos queimaram as florestas lá no Vietnã com agente laranja. Tudo bem, mas nós conseguimos banir o agente laranja, ele foi banido, não é? A questão nuclear, ela ficou sob controle, até hoje não se usou mais. A gente avançou nesse sentido de tratados internacionais que permitiram a não proliferação. Então, não há de se fazer raciocínio reducionista numa situação em que você tem populações sendo dizimadas, não é? É preciso entender a guerra como um fenômeno nocivo, não é? E que ela tem que ser extirpada da sociedade. Eu cito no artigo, você deve ter visto, Henri Barrault, um musicólogo conhecido, humanista, importantíssimo, francês, ele dizia que o século XX seria conhecido como a barbárie armada da tecnologia, né? Imagine isso no século XXI, o potencial do arsenal militar, nuclear que nós temos, né? Seria a hecatombe para a humanidade, né? Então, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. As pessoas têm que refletir sobre a guerra com uma cultura de paz, em primeiro lugar. É importante ter ideologia, é fundamental ter, defender pontos de vista, mas você não pode inverter valores. Os valores éticos da vida devem estar acima de qualquer outro elemento, né? Então, que não se justifique a guerra dizendo que os americanos já fizeram isso, que a OTAN era uma ameaça. Isso tem que ser resolvido no plano diplomático, mas não dá para justificar mortes de mulheres, de crianças, hordas de refugiados, devastação ambiental, eu diria, com argumentos menores, né? Infelizmente, eu vejo até companheiros meus fazendo essa reflexão. Eu acho que eles ainda não têm a dimensão do que poderia ser isso transposto para o Brasil, né? Se nós víssemos São Paulo debaixo de bombas, ou Rio de Janeiro, ou Brasília, né? Só assim para sentir na pele mesmo o que representa uma catástrofe humanitária, né? Exato, e a gente fala também do sofrimento dessas pessoas, né? Pessoas, eu conheço inclusive pessoas que estão aqui, estão em sofrimento profundo, porque não sabem o que vai acontecer, por exemplo, com os familiares que estão tentando ainda sair da Ucrânia, por exemplo, né? E, enfim, a gente já entrevistou aqui palestinas, né, que estavam sendo também bombardeadas. Então, essa fala, né, dessas pessoas, esse sentimento, é preciso a gente acolher, não é, Ricardo? Eu acho que o que nos distingue como espécie humana é a empatia, né? É a capacidade de nós refletirmos que aquele sentimento de dor que afeta o próximo, ele possa ser reconhecido por nós, né? E quando se percebe uma certa perda de empatia, nós estamos entrando num terreno, Marilu, que é um pouco sombrio, que é o terreno da psicopatia, né? E nós vimos isso no negacionismo no Brasil, na questão da Covid, não é? E esses sentimentos, eles devem ser percebidos pelas pessoas, porque eles representam, na verdade, a prevalência da amortido, né? Daquele elemento negativo que para a psicologia demonstra que se tende à morte e não à vida, não é? O que se tem nesse caso é exatamente essa questão de proteção da vida. E o que cabe a nós, no mínimo, é essa percepção de quão importante é a proteção da vida. Pouco, e a gente agradece muito aqui a sua participação. Obrigada por esse texto tão importante para a gente refletir nesse momento atual. E até uma próxima oportunidade, Bocuí. Um abraço. Eu que agradeço e espero que a gente resolva isso rápido, porque, olha, as consequências, principalmente para a questão alimentar planetária, serão muito duras, né? Infelizmente.
infelizmente. É isso. Bom, falamos aqui com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.